O Ricardo Rottenberg falou mais uma vez sobre o interesse do Botafogo em Arjen Robben e disse que o atleta está pensando na possibilidade de vir ao Botafogo. Além disso, outra tentativa do Botafogo, Obi Mikel. Segundo a imprensa inglesa, 3 clubes disputam o jogador com o Botafogo e a gente vai falar o nome dos 3 clubes aqui hoje. Além disso, a gente também vai falar sobre as cotas de televisão, como ficou a distribuição e qual foi a posição do Botafogo nos clubes que mais receberam nesse novo modelo de receber o dinheiro da Globo. E por último, a gente vai fazer aqui uma homenagem e falar um pouco sobre o maior ídolo da nossa história, nada mais, nada menos que Nilton Santos. É isso. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas antes aquele pedido de sempre para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. E é isso, rapaziada. Meu nome é Cadu Barbosa, bora pro vídeo. Na semana passada, o Botafogo ganhou o noticiário mundial, porque essa notícia vazou e explodiu em vários jornais do mundo, principalmente lá na Europa, que o Botafogo teria interesse na contratação de Arjen Robben. Antes da pandemia, o Botafogo sondou o jogador, o Ricardo Rottenberg ligou com a ajuda do Marcos Leite, e o jogador que está aposentado desde o ano passado, já tem 36 anos, mas está com vontade, já sinalizou que quer voltar a jogar futebol. Ele está pensando na possibilidade, mas pensando com muito carinho. Hoje está mais para voltar a jogar do que para continuar aposentado. O Botafogo sondou a situação, vazou a notícia, inclusive foi uma confusão, um monte de gente falando besteira sobre o negócio, inclusive, mas o Ricardo Rottenberg foi procurado ontem pelo site ESPN.com e lá na entrevista que ele deu para o site da ESPN, ele disse que quando ligou para o Robben, ele se animou com a possibilidade, ele gostou de ser contactado pelo Botafogo, se sentiu lisonjeado, disse que estava honrado pelo Botafogo querer os serviços dele e disse que iria pensar no caso. Ou seja, existe uma possibilidade, porque se ele não quer, fala, não, Brasil, não quero ir pro Brasil nesse momento, não é minha prioridade, se eu for voltar, eu vou voltar para ficar na Europa, muito obrigado. Existiam várias formas dele despistar o assunto se ele não quisesse, se de fato ele não fosse pensar isso como uma possibilidade, mas o fato dele agradecer, se animar, falar que gostou do Botafogo ter contactado e ainda falar que iria pensar no caso, quer dizer que existe uma possibilidade. 10%, 15%, 60%? Não sei, mas existe uma possibilidade Arjen Robben estar pensando em voltar a jogar futebol e quem sabe voltar ao Botafogo. Voltar no Botafogo, né? Não voltar ao Botafogo porque ele nunca jogou no Botafogo, mas enfim. Só que vale ressaltar, esse contato, como todos os outros que o Botafogo tem feito com estrelas, foram todos praticamente paralisados por conta da pandemia. Os jogadores europeus, já é difícil, o Botafogo está tendo dificuldades para renovar e contactar os seus atletas, ter esse encontro de negociações com seus atletas no Brasil, que já estão no elenco do Botafogo. Então imagina o pessoal lá da Europa, o pessoal europeu, porque nesse momento não se pode viajar, não se pode conversar, existem outras prioridades no momento. Então o Arjen Robben está pensando, mas se for voltar a ter alguma coisa, se esse caso for esquentar, será após a pandemia. Agora a gente vai falar de outro astro que está na mira do Botafogo, que é o Obi Mikel. Esse sim já recebeu proposta oficial do clube, esse sim já negocia de forma mais contundente, vamos dizer assim. E o jogador, segundo o tabloide The Sun, um jornal lá da Inglaterra, ele soltou uma matéria falando que o Obi Mikel, que tem proposta do Botafogo, recebeu contato de mais 3 clubes. 2 do México e 1 do Brasil. O do Brasil é o Internacional. Essa notícia já tinha saído aqui que o Internacional teria interesse no jogador, só que os jornais do Rio Grande do Sul que foram atrás da notícia negaram, falaram que o Internacional não se interessa por esse jogador. Mas o The Sun frisou que o Internacional quer sim contar com o Obi Mikel e além dele, o Tigres e o Monterrey do México também estariam atrás do jogador. Vale ressaltar que muitos jogadores europeus, assim, no final de carreira, é muito comum eles irem parar no México em algum momento. O México tem um futebol muito rico, eles gastam muito dinheiro com futebol
também. Então, segundo o The Sun, o Botafogo hoje tem mais 3 concorrentes com o Abimica, o que dificulta muito o negócio, porque obviamente o Botafogo desses 3 clubes, né, com o Botafogo 4, é o que menos tem poder de investimento. Então o Botafogo dependeria ou da vontade do Abimica de vir para cá ganhar menos, ou da desistência dos outros 3 clubes ao mesmo tempo. Parece que essa negociação engrossou um pouco mais agora. Agora nós vamos falar sobre cotas de televisão. Se você não sabe, o modelo de distribuição do dinheiro da Globo mudou para esse ano. Quer dizer, mudou no ano passado e nesse ano, com os balanços dos clubes financeiros sendo lançados, a gente tem mais ou menos noção se beneficiou ou se piorou a desigualdade. Por quê? O que acontece? Antigamente, era simplesmente assim, cada clube negociava com a Globo quanto ele desejaria ganhar e ponto. Nesse ano, a Globo decidiu adotar um esquema parecido com o do campeonato inglês, que é considerado mais justo, vamos dizer assim. E aí, o dinheiro da Globo é distribuído de tal forma: 40% da cota é exatamente igual para todos os clubes recebem 40% desse dinheiro 100% igual, de forma igualitária, do primeiro ao último colocado. Os outros 30% são por vendas de pay-per-view e por transmissões de futebol na televisão aberta. Vale ressaltar uma coisa: se você é assinante Premiere e você tem o Premiere Play, tem uma aba lá para você escolher qual é o seu time. É muito importante que você assine lá falando que é torcedor do Botafogo. Acesse o seu aplicativo, pega o seu celular, vê se está selecionado o Botafogo. Se você nunca seleciona um time, normalmente já aconteceu muito de automaticamente selecionar o Flamengo. Então seu dinheiro pode estar indo para os 30% de cota do Flamengo e não do Botafogo. Fica ligado nisso. E os outros 30%, os últimos 30% para formar 100%, é referente à colocação de cada clube no Campeonato Brasileiro anterior. Então, o primeiro ganha um valor, os 4 rebaixados estão fora desses últimos 30%, eles perdem 30% da cota. Mas, do primeiro ao 16º colocado, o primeiro recebe a maior, obviamente, o 16º a menor, e ali no meio vai diminuindo conforme vai passando posição. O Botafogo, apesar de não ter feito um bom Campeonato Brasileiro ano passado, ficou em 15º lugar, se eu não estou enganado, ficou em 9º lugar dos clubes que mais receberam dinheiro nessa cota de televisão. Eu vou ler aqui, eu tenho uma lista completa aqui. Vale ressaltar que essa lista que eu peguei foi feita pelo jornalista Jorge Nicola, inclusive ele fez um vídeo sobre as cotas de televisão no canal dele no YouTube, e a lista foi feita referente aos valores publicados no balanço financeiro dos clubes do ano passado, que saiu esse ano, obviamente. E nessa lista não tem o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro ainda não lançou o seu balanço financeiro. Então, o Botafogo pode ser que esteja em 10º e o Atlético Mineiro em 9º, 8º, enfim, acima do Botafogo, mas não dá para saber ainda, porque o Atlético Mineiro não lançou o seu balanço financeiro. Mas vamos lá. O prêmio que mais recebeu, obviamente, foi o Flamengo, que foi o líder do campeonato, foi o time que mais teve venda de pay-per-view, mais teve jogos na TV aberta, e isso conta tudo, tá? Libertadores, Carioca, Brasileiro, Sul-Americana, enfim, conta tudo, pay-per-view, TV aberta, enfim. Primeiro foi o Flamengo, que recebeu 329 milhões. Isso foi 100 milhões a mais que o Flamengo recebeu no último ano, e junto, o Flamengo recebeu da Globo mais do que Vasco, Fluminense e Botafogo somados. Mas enfim, Palmeiras em segundo com 216 milhões, Corinthians em terceiro 190 milhões, quarto Grêmio 164, quinto Atlético Paranaense com 159 milhões. Vale ressaltar, o Atlético Paranaense é um clube muito menor que o Botafogo e olha a disparidade financeira na Globo. No ano anterior, o Atlético saltou de 86 milhões do ano retrasado para receber 159 milhões no ano retrasado. Como deve ser bom ter uma diretoria profissional. Sexto, São Paulo, 110 milhões. Sétimo, Santos, 110 milhões também. Oitavo, Vasco, 97 milhões. E nono, o Botafogo recebeu 89 milhões. O Botafogo, no ano passado, recebeu 10 milhões a menos do que no ano retrasado. O Botafogo conseguiu diminuir a sua receita em mais ou menos 10 milhões de reais, porque no último ano o Botafogo ganhou 98. Então, enfim, essas foram as cotas de televisão do ano passado. Vamos torcer para o nosso clube ir melhor esse ano, porque quanto melhor colocado, mais jogos a gente vai passar e
e consequentemente mais dinheiro a gente vai ganhar. Mais uma vez aquele aviso, se você é assinante do Premier, baixa o aplicativo do Premier Play, se cadastra e lá no seu cadastro você seleciona que é Botafogo, porque isso ajuda muito no final do ano com essa receita que é a maior fonte de renda do Botafogo. Tudo bem que a renda do Botafogo, esse dinheiro que o Botafogo teoricamente receberia, tá todo adiantado ou penhorado, mas enfim, ajuda pelo menos a pagar alguma dívida antiga do clube, né? Mas vamos lá. Agora, nosso último assunto e o mais importante do dia, o mais importante desse vídeo. Hoje é aniversário, seria aniversário, né? De nada mais, nada menos que Nilton Santos, nosso maior ídolo, que leva o nosso nome do nosso estádio. Completaria 95 anos se hoje estivesse vivo. Não à toa é o nome do nosso maior patrimônio hoje, que é o nosso estádio, nosso maior patrimônio físico, obviamente, porque o maior patrimônio de todo clube é uma torcida, de bem material, que eu quero dizer, porque nós também somos pessoas físicas, mas enfim, o maior patrimônio físico que um clube... repetir, cara. O maior patrimônio material que um clube pode ter, que é o seu estádio, leva o nome dele muito merecidamente. Se você não sabe, é aprovado na Câmara que hoje, oficialmente, é o dia do Botafoguense, graças ao Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. E aí eu queria contar uma historinha rápida, que se você acessa o site do Reserva Negra, reservanegra.com.br, você já teve a oportunidade de ler lá, mas é uma pequena história que simboliza o amor e o respeito que o Nilton Santos tinha por essa camisa aqui, essa estrela aqui. Que o Nilton Santos, ele foi o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro. E ele já era desde daquele momento. Era sabido por todos, inclusive por ele mesmo, que ele era o maior jogador daquela posição e um dos maiores jogadores do mundo. Hoje, um jogador médio que acaba saindo da base, na hora de renovar, quer pedir 400, 500 mil reais, 300 mil reais, e aí não quer, saiu de graça, eu ia falar foda-se você. E aí, dane-se o clube que gastou anos formando esse jogador, gastando dinheiro pro jogador, porque jogador da base só dá custo. Você tem que pagar alojamento, hotel, alimentação, suplementação, enfim, escola muitas vezes, você paga tudo e aí no profissional que ele começa a te dar retorno, às vezes uma venda, às vezes um negócio, e aí tem jogador que não reconhece isso muitas vezes e acaba sendo muito ingrato com o clube. O Nilton Santos, quando ele já era, desde sempre, por toda essa sua trajetória no Botafogo, onde o clube que ele só jogou, o Nilton Santos vestiu 2 camisas profissionalmente na sua vida. A da Seleção Brasileira e a do Botafogo. E quando ele ia renovar com o Botafogo, quando o contrato dele acabava, ele entregava um papel em branco, ou até, algumas vezes foi um guardanapo, com a assinatura dele, já assinado. Um guardanapo ou um papel em branco e entregava pro Botafogo. Fala, ó, tá aqui a minha assinatura, esse aqui é o contrato. Em cima, onde a parte que tá em branco, vocês colocam o que vocês quiserem. E eu já vi um documentário, eu já recomendei aqui, inclusive se você não viu o vídeo, eu fiz um vídeo aqui com 5 filmes ou documentários sobre o Botafogo, relacionados ao Botafogo, que para você assistir na quarentena. E nessa lista que eu fiz, tem um documentário sobre o Nilton Santos que eu assisti, inclusive, recentemente com a minha namorada. E nele tem uma declaração do Nilton Santos falando isso, que, porra, eu assinava o contrato em branco. E o Nilton Santos dizia que a felicidade dele, ele ainda achava muita coisa o Botafogo ter de pagar a ele, porque ele gostava de jogar, ele fazia aquilo por prazer, ele estava se divertindo e ele amava o Botafogo. Então, receber ainda por cima, ele estava mais do que feliz e nunca ligou se iam aumentar, se iam diminuir o salário dele, ele só queria ficar e jogar no Botafogo, por isso ele assinava em branco e depois o Botafogo decidia o que iria pagar para ele, enfim. Feliz aniversário, Nilton Santos, muito obrigado por tudo, é o que a gente pode fazer, é o que a gente pode agradecer. Eu acho que nem se todos os torcedores do Botafogo, todos os 4 milhões de torcedores tentassem expressar o carinho, a importância que ele tem para o nosso clube, a gente ficaria aqui 2 dias e não conseguiria. Então só queria passar essa mensagem, essa historinha aqui para quem não sabia entender a dimensão e o tamanho que era esse cara do Nilton Santos. Aliás, o Nilton Santos foi quem trouxe Garrincha para o Botafogo. Se você não sabe, o Garrincha foi fazer uma peneira no Botafogo, foi fazer um teste e ele obviamente jogou no time B e o time B enfrentou o time A e Nilton Santos era lateral do Botafogo. E enfrentou o Garrincha, teve que marcar o Garrincha, porque o Garrincha jogava na ponta oposta, então obviamente eles que se embatiam ali. No primeiro treino do Botafogo,
tinham muito preconceito com o Garrincha, obviamente, era um cara muito magro, pernas tortas, deficiente físico, enfim. Aí o Nilton Santos chegou no diretor do Botafogo e falou assim, ó, contrata agora, porque eu nunca mais quero marcar esse cara é um encapetado. E só por isso o Garrincha jogou no Botafogo. Então, enfim, esse é o tamanho do nosso maior ídolo e é isso. Assim se encerra o vídeo da Resenha Alvinegra de hoje. É sempre bom lembrar para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, seguir o Resenha Alvinegra em todas as redes sociais e passar no portal do Botafogo para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo no portal do botafogo.com.br ou @portal do Botafogo no Instagram. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu!